Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde você está aí agora. Estamos aqui iniciando mais um podcast, o canal Cidades Podcast, hoje com o episódio meia dúzia, 006. Para começar, não podemos esquecer de agradecer os nossos patrocinadores, a começar aqui pelo Espaço Five Stars, que é o nosso grande parceiro aqui, que coloca para a gente o espaço para a gente fazer aqui o nosso podcast. Até uma ótica que tem 3 lojas, 2 lojas em Olinda e uma loja em Recife. Agradecer também a Clara Amor Artesanato, Baunilha 17 Confeitaria e o Café Liberal 1817, que é para celebrar a Revolução Pernambucana, que está. Bom, voltando aqui então, nós no último episódio a gente estava falando, a gente abriu um parêntese, né, para falar de emendas parlamentares, agora nós vamos voltar ao nosso assunto principal, que é tratar do orçamento público. E por isso eu quero ilustrar aqui na tela, para a gente começar aqui o nosso episódio de hoje, mostrando bem claramente o que é e como funciona na prática o orçamento público, né? E nós já tínhamos falado sobre orçamento, dizendo que isso é uma unificação, gente, não só da contabilidade, e a gente fez aquela comparação, né, com empresa, com a tua casa, não só com essa contabilidade financeira, de quanto eu gasto e quanto eu arrecado, mas também a gente está falando de economia. E também a gente está falando de política. E também a gente está falando daquilo que é mais importante para a sociedade. Então, um orçamento, né, o orçamento público, ele é naturalmente o principal instrumento de política pública. Não se consegue fazer uma política pública se não tiver um orçamento funcionando. Então, todo orçamento público, aqui nós estamos vendo na tela, todo orçamento público se divide em receitas e despesas. Então, aqui tem um quadro resumo. E aqui esse quadro resumo, eu estou tentando unificar tudo que existe de receita e despesa, seja para a União, seja para o Estado ou município, e aí nós vamos começar a destrinchar de certa maneira, né, porque aqui jamais seria, nós jamais teremos tempo, né, suficiente para fazer um curso de economia ou muito menos de administração pública. Então nós vamos tentar aqui, de uma linguagem mais fácil, para você que está acompanhando o nosso canal, entender a importância que o cidadão deveria ter para entender o orçamento. Assim como você consegue entender o orçamento da sua casa, quanto você gasta e quanto você arrecada, também é muito importante que você entenda aonde e como é gasto e é arrecadado o dinheiro público, né, que vem de todos nós. Perfeito? Do lado esquerdo aqui, vocês vão ver, ó, receitas públicas. Do lado direito, despesas públicas. De um modo geral, as receitas, elas são divididas em receitas correntes e receitas de capital. Igualmente, do outro lado, nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. Vamos navegar por cada uma delas? Porque é muito importante isso, gente. Muito importante. Então, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro é do lado esquerdo, né? Receita. E para onde vai o dinheiro? É aqui, onde eu estou falando de gasto. Então, aqui eu falo de arrecadação, do lado esquerdo, e do lado direito aqui eu estou falando de gasto. Qual o ideal? Qual seria o ideal que aconteceria na sua casa? É que as despesas superassem, desculpa, as receitas superassem as despesas, não é isso? Porque você teria um superávit. E se você tem o contrário, você tem um déficit. Então, por que normalmente se fala muito mais de déficit público do que superávit? Né? Porque, de fato, os governos
e aí tanto faz o municipal, estadual ou federal, quando ele fala de déficit é porque ele não conseguiu, né, equilibrar essa balança entre receita e despesa. Mas vamos lá, vamos falar, vamos destrinchar um pouco essas receitas. Vamos lá, começando aqui pelas correntes. Vocês notaram ali que, pela numeração, pela percentagem, que as receitas correntes são muito maiores que as receitas de capital. Por quê? Porque as receitas correntes, elas falam mais das atividades do dia a dia, certo? Eu diria que aqui está a fonte de recursos de um governo, seja ele qual for, tanto faz federal, estado e município. Estão nas receitas correntes. E o nome já ajuda. Correntes é aquele dinheiro que entra todo dia, né? Aquele recurso que está entrando todo dia. Então, quando eu estou falando da União, eu estou falando de imposto de renda, IPI, as contribuições sociais, IOF, né? São os impostos de modo geral, né? Eles estão entrando aqui, ó. É onde o governo consegue arrecadar. Quando eu vou para a receita de capital, aí o raciocínio é outro, porque nas receitas de capital, eu estou falando de recurso destinado a investimento, entendeu? Então, aqui eu estou falando de amortização da dívida. Eu estou falando que não é nada corrente. Eu estou falando que aqui eu estou recebendo algum imóvel, eu estou recebendo alguma dívida passada, então ele fica parado. Lá eu tenho uma receita corrente. Aqui normalmente afeta o patrimônio. E aqui é o dinheiro que eu tenho, de um modo geral, para rodar, né, as coisas públicas. É um dinheiro, né, de transação corrente. Perfeito? Ok? No Estado, agora eu falei da União, né? Falei da União. Agora, no Estado, quais são as receitas mais importantes? Aquilo que você está acostumado e ouve toda hora. O ICMS, por exemplo. No Estado, a maior fonte, né? Seja em qual estado que você esteja agora me ouvindo, a maior fonte no Estado é o ICMS. E depois, você tem o IP da União. A União, ela passa para estados, por exemplo, o FPE e alguns convênios, né? Normalmente, ela faz repasse na área da educação, no FPE. E aí, eu estou falando ainda de estado, tá? Eu não falei de município. Então, veja a importância. O ICMS, que é uma forma de arrecadar do Estado, ela gera muito mais receita, por exemplo, do que qualquer repasse do governo federal. Então, o Estado, ele tem esses tipos de receita. Agora, quando eu chego no município, pela ordem, eu vou te dizer ISS, IPTU. O IPTU é uma coisa bem conhecida de vocês, né? O ITBI. O ITBI é aquela taxa que você vai lá, quando você vai vender e comprar imóvel, você tem que transacionar ela. E tem as transferências que vêm, muitas delas, do governo federal, como o Fundeb, por exemplo, né? FPM, que é bem conhecido aí, você que está aí nos municípios, conversa com os prefeitos, com os secretários, o que eles falam direto? Ah, o Fundo de Participação dos Municípios. Ele é importante? É. Para município que é muito pequenininho, o FPM tem um peso muito grande. Mas se o município não é tão naniquinho assim, a receita principal mesmo, que faz rodar a máquina, é o ISS, o IPTU e o ITBI. Bom, agora vou passar para o outro lado. Então aqui já deu uma geral, né, do que seriam as receitas. Até que muitas siglas que todo mundo já conhece, né? A maioria das siglas que eu falei aqui, todo mundo já conhece. Agora vamos passar para o lado da direita, que são as despesas correntes, que também são a maioria, tá? A despesa corrente, pode ver ali, ó, tá de 70% a 85%. Aí são os gastos que eu preciso manter o funcionamento da máquina.
O mesmo raciocínio das receitas. Se é corrente, é aquilo que eu preciso no dia a dia, toda hora. Quando eu vou para baixo, eu tenho despesa de capital. Você vê que a porcentagem cai? Aí eu já estou falando de gastos que são voltados à criação e ampliação de bens. De novo, está mais ligado ao quê? A patrimônio, né? Está mais ligado a patrimônio. Então, qual é o foco aqui, quando eu estou falando de união? Vamos citar? Vamos citar quais são as maiores despesas? As maiores despesas correntes, disparado. A primeira, Previdência Social. Previdência Social é campeã, campeã. Aí depois vem saúde, educação, defesa e algumas transferências que são feitas para estados e municípios. Então, veja bem, quando você está falando de receita, você vê que a previdência quase que não aparece, né? Quando você vai falar de despesa, a previdência ela aparece muito forte. Vamos falar dos estados? Falei da União, né? Nos estados, qual é a grande despesa do estado? Vou te falar. Primeira, com o pessoal. Com o pessoal. É campeão. Aí seja a polícia, professores, servidores, enfim, é o primeiro. Aí vem a educação, saúde e segurança pública. Tem a previdência também, mas a previdência no estado ela tem um peso menor do que ela tem lá na União. E no teu município? Bora lá falar dele? Quais são as despesas correntes mais significativas quando eu estou falando do município? Vamos por ordem? Primeira, educação básica. Segunda, saúde básica. Aí vem limpeza urbana, iluminação pública, transporte público e saneamento. A despesa com a administração local, normalmente, ela não é tão pesada quanto todas essas despesas que eu citei aqui. O que minimiza para uma cidade pequena, quando eu estou falando de despesa corrente na área da saúde e da educação, é que existe, né, uma lei muito antiga, desde a época da Constituição, que obriga uma porcentagem fixa para sair da arrecadação federal direto para os municípios, tanto na área da saúde quanto na área da educação. É o que normalmente minimiza os problemas. Porque lá na ponta a gente sabe, vocês que estão, quem aqui já teve convívio com a administração pública municipal, sabe que o peso mesmo do dia a dia no município, em termos de demandas, em termos de até de, de pauta eleitoral, é saúde e educação, né? Porque a questão da segurança em si, ela acaba sendo uma pauta que vai direto para a prateleira do Estado, né? Então, assim, as polícias são estaduais, então é para lá que vai esse peso, né? E aí, gente, bora lá. Falar um pouco mais aqui e bater um papo ainda sobre receitas versus despesas. Será que até agora o que eu falei é muita coisa nova? Será que eu falei alguma coisa que você não conhece? Falei alguma coisa diferente? Faça um favorzinho para a gente. Não deixe de escrever, não deixe de perguntar, não deixe de sintonizar, não deixe de divulgar, que de repente tem gente que está querendo saber como é que funciona o orçamento público. A nossa linguagem aqui é muito simples, a gente não tem como aprofundar o assunto, mas a gente tem como deixar claro a importância, que esse é muito mais fundamental agora. O que isso aqui tem a ver com a nossa vida, né? O que isso aqui tem a ver com a nossa vida do dia a dia? O que isso altera? O que isso altera para a gente? Altera alguma coisa? Eu saber exatamente qual é
a despesa e qual é a receita em meu município, em meu estado, no meu país. O que isso altera? O imposto de renda, que boa parte da população é obrigada a fazer. Aonde é que ela encaixa aqui? Você pensou nisso? Então, quando o governo faz, a União, né, ela arrecada através do imposto de renda, ela está arrecadando aqui, ó, nessa faixa da esquerda aqui, ó, em receita corrente. Quando existe a contribuição sobre o lucro líquido, onde é que está arrecadando aqui? Eu estou arrecadando aqui, ó, na receita corrente. A previdência, eu já falei, né, que ela aparece aqui em receita e ela aparece lá em despesa. E por que ela aparece nas duas? Porque aqui é uma fonte de arrecadação da previdência. Por quê? Todo trabalhador e ou todo empresário e ou todo governo, ele tem que gerar uma porcentagem para garantir o funcionamento da previdência. Então essa porcentagem está aqui, ó, em arrecadação. E onde é que está o gasto da previdência? É quando o trabalhador precisa utilizar a previdência. Tudo que acontece, né? Desde acidente de trabalho, o uso do dia a dia de, de médicos e de auxílios, ele tudo vem para despesa. Então, vocês veem que é um exercício constante de qualquer governante fazer esse equilíbrio entre receita e despesa o tempo inteiro. É fundamental que ele consiga equilibrar sempre essa contabilidade. Mas veja bem, aquilo que eu falei no início, eu tenho falado todas as vezes. Isso aqui não é só um jogo contábil. Isso aqui também é um jogo de economia e um jogo político. Por quê? Porque existem mecanismos para aumentar, existe mecanismo para aumentar a arrecadação. E existe mecanismo para eu diminuir a despesa. Então, quem define um pouco esse equilíbrio, claro que tem os economistas, né? Claro que eu tenho economista no Poder Executivo, em todas as esferas, tanto na União quanto no Estado e município. É claro que eu tenho pessoas na área contábil, mas fundamentalmente, quando eu vou aprovar, já falamos isso, quando eu vou aprovar esse orçamento anual, que eu vou depender, né, da classe política, que eu vou depender da Câmara dos Vereadores, eu vou depender da Assembleia Legislativa, que eu vou depender do Congresso Nacional, são eles que vão definir quanto que eu vou aumentar de arrecadação e quanto eu vou cortar de despesa. E vocês podem ver que metade dos assuntos dos jornais, da mídia, de todos os lugares possíveis, que agora os canais são muitos, né? Nós temos canais, por exemplo, na TV fechada, que são específicos para falar de economia, não é? Então, lembrando, né? A gente está falando de orçamento público, a gente não está falando do orçamento seu, da tua casa, e não estou falando do orçamento da empresa. Quando eu estou falando de orçamento público, normalmente quem se apresenta nos telejornais, nos rádios, na mídia, são figuras, são lideranças públicas. Então é aquele deputado, é aquele senador, é o prefeito, é o governador. E aí, de novo, é muito comum, eu arrisco a dizer,
que 50% das vezes que a gente está vendo alguma manifestação dessas lideranças, que eles estejam exatamente falando dessas duas nuances: arrecadar mais e gastar menos. Como é que faz? Qual é a mágica para arrecadar mais? Tanto é que sempre cai no colo dos governantes a mística de que está se arrecadando muito, ou seja, quando o governo começa a arrecadar muito, é comum que haja uma gritaria, tanto dos empresários como do cidadão, porque ele fala, eu já estou pagando muito imposto, né? Então, tem poucas fórmulas para você sair desse enredo aqui, né? Ou eu aumento a arrecadação, ou eu corto despesa. Ou eu tento fazer um pouco mais de cada um, porque a ideia é comum isso, né, gente? Quem está na situação sofre mais e quem está na oposição pode falar mais. Então, normalmente, quem está na oposição fala que o governo está gastando muito, né? E aí, às vezes, inverte, né? Quando vira, a oposição vira a situação e vice-versa, aí eles vão dizer que aquele prefeito, aquele governador está gastando muito. Sempre cai mais em cima no colo dos gastos. Porque a arrecadação, ela não é tão simples você ficar subindo, né? Então, o que mais dá dor de cabeça para quem trabalha com orçamento público é você segurar as despesas. Não é simples segurar a despesa. Você tem que dar, muitas vezes, existem posições mais radicais para você cortar despesa. Exemplo, quando você corta ou manda funcionário embora, né? Quando você cria demissão na parte de pessoal, a tendência é que a despesa baixe, mas nem sempre isso acontece, né? Porque depende muito dessas, depende muito do que você está fazendo com essas demissões, né? O que ela corresponde? Às vezes, ela corresponde a 1% do total da tua despesa, por exemplo. E aí, no final, você é, fecha o balanço anual do jeito que você começou, né? Sem muitas diferenças. Tá. Então, vamos lá. Existem algumas despesas que elas dependem de decisão política e administrativa. Elas são chamadas de despesas discricionárias. Elas estão aqui dentro das despesas públicas. E aí é uma das coisas que eu tinha acabado de falar, né? O custeio da administração, por exemplo, é algo que normalmente se pensa em cortar. Quando o cara fala assim, olha, lembrando, né, que custeio são as coisas que envolvem a administração, não são questões somente de pessoal. Aí, investimentos públicos, porque no balanço que se faz do orçamento, normalmente sobra muito pouco para investimento. Então, aqui a gente não colocou um balanço completo, mas se você fizer essa balança entre o que você arrecadou e o que você está tendo de despesa, você vai verificar que não é fácil fazer corte de despesa, não é fácil. Por quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui dentro das despesas públicas uma parte que é muito importante, que são aquelas que a gente não consegue mexer, né? Dentro das despesas correntes, tem uma parte que se chama despesas obrigatórias.
Essas despesas obrigatórias normalmente são com pessoal, são encargos, previdência e transferências obrigatórias, que elas vêm da União. E aí a gente já tinha citado lá que o campeão dessas despesas é a Previdência. Para vocês terem uma ideia, a Previdência não só ela é uma despesa obrigatória, como ela hoje ela consome dentro de todo o orçamento, ela consome quase 40%, quase 40% de todas as despesas correntes, né? Porque as despesas obrigatórias, dentro das despesas correntes, elas chegam a ser 93% do total. Então, só 7% para baixo é que não são as obrigatórias. E aí, vamos voltando para as despesas obrigatórias. A campeã é a Previdência. E é por isso que vocês ouvem, especialmente do governo federal, sempre em qualquer situação, em qualquer governo que você veja, do partido que for, que sempre está na pauta a reforma da Previdência. Porque toda reforma de Previdência, ela tem por trás um corte, um corte de despesa. Né? Ninguém vai fazer uma reforma da Previdência para ela ficar mais cara. Toda reforma da Previdência é para quê? Para que você dilua essa despesa. Né? Então, a última reforma da Previdência, por exemplo, eles fizeram para durar 20, 30 anos. Ou seja, para que num prazo mais longo pudesse atender à vida do aposentado, mas também diminuir os impactos anuais no balanço. Os balanços são feitos por ano, né? Então, a ideia é que diminuísse esse custo da Previdência. Uma outra porcentagem muito forte na União, dentro do guarda-chuva ainda da despesa corrente, que são despesas obrigatórias, é o serviço da dívida pública, que não tem como mexer. Os juros e a amortização, elas chegam bem próximos dos 20%. Então vamos lá. Olha como é difícil, né? Nós estamos ainda no orçamento da União, agora nós estamos destrinchando. E a gente sempre foca mais na despesa porque é onde o bicho pega, né? O bicho pega na despesa. E aí eu acabei de falar que o INSS, né, a Previdência, ela tira praticamente 40%, né? Aí eu estou falando agora para você que o serviço da dívida, ou seja, aquilo que eu estou rolando a dívida pública, ela chega perto de 20%. Sem querer arredondar, mas já arredondando, você imagina que 60% das despesas, praticamente eu não posso mexer. E essas despesas, elas só estão em 2 itens, previdência e juro da dívida. Olha como é complicado. Quando você vota no teu deputado, você vota no teu senador, e ele chega com um discurso agora na campanha, que está perto, e fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar, eu vou tirar esse asfalto, eu vou criar uma ponte, eu vou construir um hospital, e na verdade, assim, quem na verdade faz tudo isso é o executivo, né? Nem é ele. Mas mesmo que ele tivesse, ele teria que dizer, assim, de onde vem tudo isso, né? Porque a, a parte de despesa do orçamento, especialmente da União, ela é muito apertada. Sobra muito pouco para o executivo, de fato, fazer investimento. Eu falo que falta muito pouco dentro desse universo. Então vamos lá. Citei duas despesas importantes. Vamos ver até onde chega, para vocês verem que praticamente sobra muito pouco para investimento. Pessoal
e encargos sociais, que é o terceiro da lista de maiores despesas. Então, para pagar salário, servidor público, de todos os três poderes, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, está aí perto de 17%. Então, vamos lá. Recapitulando, eu tenho despesa obrigatória, que dá 93% das despesas correntes. Então, aí eu botaria 93% em cima dos 85%, daria alguma coisa ali em torno de 80 e poucos por cento. E dentro dessa porcentagem, se eu for colocar previdência e o que eu acabei de falar aqui dos encargos, já está dando ali metade de toda a despesa. E aí eu vou acrescentar aqui agora, acabei de falar, as despesas com o pessoal e despesas de encargos sociais. Pronto, eu já fui para 17%, acrescentei 17%. Então, certamente, fazendo a contagem aí arredondada de porcentagem, eu já estou praticamente com 60% da minha despesa obrigatória, isto é, que ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer, só se eu mexer na lei. Por isso que se fala sempre em reforma da... O que é? Reforma da Previdência. Para quê? Para reduzir despesa. Né? Vamos fazer uma reforma trabalhista. Para quê? Para mexer no salário e nos encargos. Aí eu vou reduzindo essa despesa. Então, veja bem, como a economia conversa com a política e conversa com a contabilidade. Nós estamos falando muito de números e contabilidade, mas quem é que define para que isso se altere? É só o economista? Não. É o deputado, é o senador, ele vai fazer pressão política para que se altere através de uma lei e aí alguma coisa altere do que está aqui hoje. Isso aqui é um retrato do hoje. Isso aqui pode mudar. Por quê? A partir de uma outra lei, você pode alterar isso tudo. Mas vamos continuar? Vamos continuar na nossa despesa pública ali? Eu não estou saindo da despesa corrente, que é o calcanhar. Né? Despesa corrente ali é o calcanhar, é o que move os debates em todas as esferas. O que move está ali, ó, despesa corrente. Então eu falei, a primeira, a maior de todas, vamos lá, Previdência Social. Aí eu venho para baixo, serviço da dívida, venho mais para baixo um pouquinho, pessoal e encargo social. Então vamos mais uma prateleirinha de gasto, despesa com saúde e educação, que dá dentro do guarda-chuva da despesa obrigatória, ele dá ali em torno de 13%. Mas se eu jogar no total da despesa pública, ele cai ali para uns 10%. Cai no sentido de se encaixar. Então, vamos de novo voltar à conta que eu estava fazendo. A gente já estava ali mais ou menos em 60%, e agora eu vou botar mais 10% dentro da despesa pública. Então, eu tenho 4 itens de despesa que eles já me chegam a 70%. Tá vendo como é que não está sobrando? Por enquanto, calma que não vai sobrar nada, mas vamos lá. Por enquanto, eu já cheguei nos 70%. Mas vamos para frente. Qual seria o quinto? Benefícios sociais. O que são benefícios sociais? São os programas como o Bolsa Família, o BPC, né, seguro-desemprego, benefícios sociais. Dentro do guarda-chuva das despesas obrigatórias, em torno de 9%, mas a gente pode botar aí mais 7%. Então vamos lá. Aonde eu já cheguei? Eu cheguei aí pelo menos a 77%. Então, o que vai sobrar? Eu estou fazendo uma conta, como meu pai dizia, uma conta de papel de padaria, né? Uma conta tudo arredondado. A conta
contabilidade pública faz, ela é muito mais detalhada, né, gente? Aqui eu estou só fazendo uma linguagem mais simples para vocês entenderem. Então, o que sobra, de fato, para que um governo, e aí nós estamos falando ainda de união, né? Na união a gente consegue visualizar melhor o que sobra, de fato, lá nas despesas correntes, vai chegar em torno de entre 17% e 20%. É o que existe para algum tipo de investimento. E aí, dentro desse investimento, nós vamos ter variações na infraestrutura, principalmente, né? Para que o governo possa fazer estrada, grandes obras, né? E outras áreas, área de transporte, obras em geral, nas grandes cidades, obras na área do meio ambiente, obras na área da agricultura, obras na área de defesa, que é muito importante, né? Obras na área de defesa. Então, gente, o que a gente consegue descobrir é que a gente consegue descobrir o quê? Que existe um controle dessa despesa que ela não é apenas da classe política. Ela é um conjunto que reúne economista, e aí pode ser do Ministério da Fazenda, por exemplo, a classe política e aquele que é o técnico, né, que faz a contabilidade pública. Mas eu queria colocar um outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele desmembra aquele gráfico anterior. Tá vendo lá? Lembra que do lado esquerdo eu sempre colocava receitas correntes, do lado direito as despesas? Então aqui o que eu arrecado, aqui o que eu gasto. E agora aqui só estou destrinchando para vocês o que está especificamente da União. Então vou fazer só um resumo aqui para a gente terminar essa nossa aulinha de hoje, vamos colocar assim. Então, nas receitas, vamos lá, recapitulando. Qual é a maior arrecadação da União? Imposto de renda. Qual é a segunda? Contribuição social. Qual é a terceira? Previdência social. Qual é a quarta? Os impostos em geral. Eu nem vou entrar nas receitas de capital, vou deixar de fora. Agora vamos pular de lá. Vamos ver que muda. Do lado de lá, eu tenho, olha lá, tá vendo a Previdência aparecendo de novo? Só que aqui a Previdência, ela tem mais despesa do que receita. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Então ela aparece aqui em segundo lugar. Mas qual é a primeira? Qual é a primeira aqui? Pessoal e encargos. Por isso que dá, aquilo que eu falei, por isso que dá tanta polêmica, especialmente quando alguém está na oposição, né? Que ela fala, tem que cortar gasto. E onde está o primeiro gasto que tem que cortar? Cortar gasto com pessoal e encargo. Então, e aí qual é o segundo que o pessoal sempre fala? Todos os economistas estamos estudando uma reforma da Previdência. Para quê? E a reforma da Previdência também é para cortar gasto da Previdência. Então aqui está sempre o calcanhar de qualquer governo federal. Pessoal, Previdência. E benefícios sociais também, mas com menos intensidade. E aí, só para fechar aqui, para a gente dar uma paradinha por hoje, entra as emendas parlamentares. Lembra que agora há pouco eu estava falando que só sobra 20%? Não chega nem a 20%, entre 17% e 19% realmente para você fazer investimento. E aí, tirando as despesas obrigatórias, que eu não tenho como mexer, tá vendo lá em cima? Ó, não tem como mexer. Mas eu tenho as discricionárias, que são optativas. Aí eu consigo mexer no custeio e nos programas e ações não vinculadas. Por que eu botei aquele triângulozinho ali? Ó? Porque
é onde funciona, é onde ataca as emendas parlamentares. Elas atacam nas discricionárias da despesa de capital, porque investimento é a hora que o deputado, teoricamente, vai querer construir um hospital na cidade dele, ou lá em cima nos programas e ações. É a hora que o deputado quer fazer uma ação de caridade, né? Um programa de ação dentária, por exemplo, para levar na cidade dele um programa para atender as pessoas carentes que não têm acesso a dentista, por exemplo. É um programa. Então, são as duas formas que as emendas parlamentares podem atuar. Pode atuar lá na discricionária da despesa ou aqui nas despesas de capital. Capital, ele é mais preso, porque aqui é patrimônio, né? Então tem que ser obra, e lá em cima são ações. Só para fechar o gráfico, porque esse gráfico aqui é um grande resumo, né? E aqui o resto a gente já conversou bastante hoje. Aqui era só para fechar com essa chave de ouro aqui. E nós já falamos de emendas parlamentares. O nosso foco aqui nem é falar de emendas parlamentares. A gente abriu aquela janela no último episódio, mas o nosso foco aqui é vocês entenderem como funciona tudo isso aqui. E tudo isso aqui, amigos, isso aqui dá um curso de 4 anos, seja de administração e de economia, só para falar de orçamento. Cada um desses aqui você consegue detalhar. Perfeito? Acho que hoje está legal. Na próxima, no episódio 7, a gente deve terminar e a gente vai falar muito mais da parte realmente que cabe o dinheiro para cada município, para cada estado. Tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima.